Tá começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders. Olá pessoal, tá no ar o último episódio dessa primeira temporada do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, eu sou Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial aqui na Transfira. Somos uma plataforma completa para gestão e processamento de pagamentos, automatizamos as rotinas de pagamentos e cobranças dos nossos clientes, proporcionando agilidade, transparência e segurança nas transações. Também validamos informações bancárias, garantindo que o dinheiro chegará à pessoa certa no momento certo, ajudando você e seu processo de compliance a identificar e ter certeza de com quem você está se relacionando. E é isso, pessoal. A gente vai para um tema hoje que é super legal, que é super relevante e é também um exercício de pensar o que vem pela frente. Então a gente vai falar hoje sobre o futuro de meios de pagamentos, vamos falar também sobre tendências, sobre novidades, sobre o que acontece ao redor do mundo e você também vai ficar por dentro dos bastidores do que foi notícia nesses últimos dias com o Danilo Martins. Bora para essa última conversa da nossa primeira temporada? Nessa primeira temporada do Pode Transferir, nós falamos sobre vários aspectos do mercado de meios de pagamento. Compliance, segurança, API, Open Finance. Nos últimos anos, a gente teve uma evolução muito grande, no tudo o que tange meios de pagamentos digitais, os avanços do QR Code, reconhecimento facial, novas fintechs, novos serviços, novas soluções que estão surgindo no mercado. Enfim, 2021 foi um ano extremamente intenso e as mudanças vêm ocorrendo de forma rápida e devem ser cada vez mais dinâmicas e recorrentes, alterando os modelos financeiros que conhecemos e as operações das fintechs e dos bancos. A relação dos atores desse ecossistema e a própria relação com o cliente que deve ser cada vez mais o foco. O cliente ele passa a ser o centro de todas as relações do meio financeiro. Agora, o que será tendência para o setor no próximo ano, nos próximos anos? O que a gente pode esperar pela frente? Para entender esse cenário, nosso convidado de hoje é o Super Arthur Igreja, cofundador da a plataforma de inovação. O Arthur é nosso investidor, acredita na gente aqui na Transfira desde o primeiro dia. É uma super honra ter você aqui, ter esse momento com você, Arthur. Obrigado pela sua presença, seja super bem-vindo. Caramba, obrigado, Fernando. Admiro tudo que vocês fazem desde o primeiro dia, então é muito, muito bacana estar aqui com tanta coisa acontecendo, Estou super entusiasmado aí com a nossa conversa, obrigado pelo convite. Legal, cara, muito, muito obrigado. Indo direto para o nosso tema, focando aqui no nosso papo, Arthur, eu acredito que o próximo ano vai ser pautado por uma evolução do próprio Pix, que a gente está vendo, está crescendo mês a mês a sua operação, está evoluindo como um todo, impulsionado principalmente pelo que aconteceu na pandemia, por toda essa movimentação e digitalização que foi um pouco forçada, mas que já vinha acontecendo. Você, na sua opinião, com o que você vê, com a sua experiência, com esse conhecimento de mundo que você tem, o que você acredita que é tendência para o ano que vem ou para os próximos anos aí, falando de solução e inovação no meio de pagamento? Bom, então eu acho que dá para dividir essa resposta em duas partes. Assim, a primeira parte é o Pix, Você já colocou isso na tua própria pergunta. O Pix vai se expandir e eu acho que ele vai começar a entrar nessa área da identidade, que é o grande desafio, No final das contas, ganha essa corrida de inovação, tecnologia, quem traz aquilo que eu chamo de conveniência, quem traz fluidez, redução de atrito, menos cliques. Ou seja, no limite, quando uma pessoa olha para uma coisa e fala, caramba, eu gostaria de entrar naquele restaurante e ter uma reserva. Quer dizer, quem conseguir fazer isso, alguns players estão fazendo isso por voz, alguns players estão fazendo isso por biometria, até por isso que aquela pauta do reconhecimento facial parecia incrivelmente promissora para isso, só que aí veio a questão da privacidade, Então teve uma densidade incrível de câmeras, principalmente na China, e nos outros países a gente já começa a ver um certo retrocesso em relação ao uso disso, Ou seja, várias cidades, estados e países declarando que não querem reconhecimento facial. Mas no limite, por que o reconhecimento facial era uma baita de uma promessa? Porque era o seguinte, o desafio é saber que é o Fernando, que é o Arthur, e com algum consentimento dele dizendo o seguinte, olha, eu quero aquilo. Então, eu acho que o Pix ele vai avançar muito nesse quesito identidade, porque você consegue acoplar uma coisa na outra. Então, não é simplesmente liberação de recurso. Ou seja, eu estou te apresentando um QR Code e falando o seguinte, olha, Arthur, você quer pagar isso aqui? E aí, eu rapidamente consigo pagar. Vai além disso, porque eu consigo te mostrar e falar, olha, isso aqui é uma reserva, isso aqui é um ticket, isso aqui é o acesso, isso aqui é a minha identidade, isso aqui é o cadastro único dos meus documentos. Então, acho que a gente vai ter uma pauta que vai avançar muito, que é essa conexão transversal
transacional do dinheiro com aspectos de identidade única, assim. Então acho que esse é um viés que é interessante. E a segunda coisa, eu gosto muito, muito da forma de pensar desse cara aqui, que é o Brett King. Eu acho que esse cara é um puta monstro, assim, quando o assunto é o mundo das finanças e tudo mais. E ele fala uma coisa que tá cada vez mais clara para mim, né? E o Open Finance vai exatamente nessa linha. Que ele fala o seguinte, cara, tudo aquilo que a gente conhece enquanto produto, serviço, jornada de utilização vai ser embarcado, né? As coisas vão se tornar embedded, né? Então, um exemplo clássico que ele traz é a história que aconteceu com o Uber nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, a pessoa ia se cadastrar para dirigir e aí o Uber descobriu que eles perdiam muitas pessoas, quase 1/3 dos cadastros, na hora que a pessoa tinha que inserir dados bancários. Traduzindo, era um desbancarizado, né? Então, era uma pessoa que não tinha uma vida bancária. Quando chegava ali, insira seus dados. A pessoa falava, putz, caramba, não vou poder dirigir Uber, né? Aí o que o Uber fez no segundo momento? Ele falou, bom, eu vou embarcar isso. Então o que o Uber fez? A pessoa começa a preencher o cadastro, aí eu peguei o nome completo, endereço e tal, o Uber vai lá, cria uma conta pra pessoa, por default, e daí fala o seguinte, olha só, eu já criei uma conta pra você, e se você não quiser usar ela, você pode inserir uma outra. Então perceba que em vez de ser aquela visão do mundo, né, que a gente tinha, a pessoa deve ter uma conta, ela deve ter passado por toda aquela gincana numa instituição para ter a vida bancária. Quer dizer, agora a pessoa ela não tem, ela não abriu e para ela é uma carteira virtual que ela acha que é o seguinte, o Uber tá gerenciando isso para mim, entendeu? Então eu acho que as coisas vão caminhar muito rapidamente para isso, assim, vai começar pelas transações, vai começar pelas reservas, mas no final das contas a gente vai ter tudo muito embarcado naquilo que a gente está querendo fazer. Então nós vamos fazer, no final das contas, Fernando, eu acho que vai ser menos assim, eu tô fazendo um negócio contigo, a gente tem que ir pro mundo das finanças para resolver determinados aspectos e voltar pro que a gente está resolvendo, não vai mais ser isso. Então, a gente vai resolver os assuntos de forma mais direta e embarcado nisso vai estar toda aquela infraestrutura. Então, assim, qual que é a visão que eu tenho? Vai ser uma coisa muito tipo o que a gente está fazendo aqui para gravar esse episódio. A gente está usando certamente uma pancada de serviços em nuvem, a gente tá usando um monte de coisa, e a parte mais legal, é absolutamente transparente, intuitivo, e a gente não sabe o que é. Traduzindo, se a gente tá fazendo essa gravação, que é tal arranjo de servidores, mas lá do outro lado tem alguma coisa que tá on-premise, quer dizer, não sei, não preciso saber, e o negócio funciona, entendeu? Então acho que a gente vai ter que fazer menos esse sair das nossas jornadas, ir pro mundo velho das finanças e voltar. Pegando um gancho aqui na tua fala, cada vez mais a gente está vendo aquilo que a gente luta em tecnologia para deixar a conexão entre serviços transparente, a gente está transformando isso na vida real das pessoas, né? Deixa a wallet, a conta bancária de forma transparente e você sai usando as coisas, você sai comprando sem se preocupar onde está o dinheiro. Isso já está conectado no teu dia a dia, está conectado dentro, né? Hoje num smartphone, mas futuramente, como você falou. Acredito muito também na possibilidade disso virar cada vez mais nativo na identidade da pessoa, não ser uma coisa num aplicativo, depender de uma outra tecnologia, porque no fim do dia somos seres únicos, né, com identidade que podem ser comprovadas, né? Cada vez mais, inclusive, cibersegurança também tem um apelo muito grande, né, de como é que você captura todos esses dados, como é que você armazena, como é que você faz isso com qualidade. A gente falou isso num episódio anterior e tá tudo muito conectado, né, com essa visão que você traz de, cara, tudo é transparente, né? O dinheiro tá ali, você sabe que você pode, se você quer, você compra e você começa a usufruir de uma vida de um formato bem diferente do que você está acostumado hoje, né? Exato, é por isso que a gente gosta, por isso que chama atenção, por exemplo, desde 17, 18, né, quando começou aquela história de você ter aquela experiência fluida da loja da Amazon, né, quer dizer, agora é uma coisa já de 4 anos atrás, mas por que isso chama atenção? Porque é isso, né, então por que a Amazon, o ano passado, começou os testes com palma da mão, né, sem contato, e conectou com a história do Covid, ou seja, eu não tenho contato físico, eu não preciso, no Brasil a gente teve uma adoção incrível, né, do touchless, né, de você não ter contato. Na virada de 20 para 21, ainda não era tão usado aqui no Brasil, e eu lembro que eu fiz uma viagem para os Emirados Árabes, e lá eu tive que num determinado momento usar o cartão e inserir, a pessoa falou, cara, o que você está tentando fazer? E aí a outra pessoa virou para ela e falou o seguinte, não, olha só, a maquininha ela tem uma tampinha que abre aqui do lado, que de vez em quando aparecem umas pessoas assim, sabe? Eu me senti, tipo, completo alienígena, assim, sabe? Que eu tava usando um cartão com um chip. Porra, 6 meses depois, essa era a
realidade no Brasil, né? Já era, enfim, muita gente tinha adotado. Então, é muito interessante ver isso, que vai estar embarcado, vai ter muito menos elementos físicos. Eu acho que vai ser, assim, uma fresta, sabe? Para quem tá nos ouvindo aqui e eventualmente usa dispositivos da Apple, é mais ou menos quando você tem que mudar uma configuração de privacidade e segurança, que você tem que ir lá e abrir o Vault, né? Você tem que abrir o cadeado lá, que você abre, muda e fecha o cadeado de volta, sabe? Então, as transações, elas, com algum aspecto de identificador único, como você falou, vai ser um negócio assim, você vai estar blindado na tua privacidade, né? E aí você vai ter algum elemento de autenticação e você fala assim, permito. Pronto, e aí tudo acontece. Não tem mais aquela história, sabe? Porque as coisas ainda são muito pré-históricas, assim, é muito aquela coisa, você tem 1 minuto para preencher um cadastro? Minha resposta padrão é não, eu não quero, nem que eu tenha, eu não quero perder esse 1 minuto fazendo uma coisa tão estúpida, entendeu? Eu quero gastar esse 1 minuto fazendo outra coisa mais legal. Cara, isso tá muito conectado até com o que eu quero puxar aqui contigo. Cara, você conhece a gente desde o nosso dia 1, né, lá em 2017. Em 2017 a gente tinha, né, Transfira uma fintech, a gente tinha uma preocupação muito grande de relacionamento com os bancos. A gente já tinha ouvido e visto algumas histórias acontecendo com outras fintechs, problemas de relacionamento com o banco, questão de segurança. A gente está em 2021, né, quase 4 anos e meio depois do início da Transfira. Hoje a gente tem uma relação que é super positiva com os bancos, super propositiva. O próprio Bacen tem provocado, né, nosso regulador tem provocado uma relação diferente, mas a gente ainda vê algumas coisas, a gente vê algumas discussões sobre fintechs vão montar os bancos vão montar as fintechs, que é uma baita de uma ilusão, mas ainda tem muita gente falando sobre isso. E aí, cara, queria ouvir de você, assim, né, você que acompanha a gente, que acompanha outras fintechs também, que acompanha esse universo, né, de negócio, ambiente financeiro, como que você vê essa relação hoje e daqui pra frente, né, entre bancos e fintechs? Eu acho que até dá pra dar um passo atrás, eu acho que o comentário que eu vou fazer dá pra falar, inclusive, pra startups em geral, tá? Felizmente, nós estamos entrando numa fase de amadurecimento que é muito mais interessante, porque no final das contas, essas premissas, elas estavam erradas, sabe? Elas eram, meio que aquela primeira reação instintiva, e normalmente ela não é boa, sabe? Então, a história do banco, por exemplo, o que ele estava tentando fazer era proteger os seus domínios, né? Ele quer uma relação de oligopólio, de monopólio, uma relação, na verdade, medieval, né? Só que no final das contas, esses avanços, eles se tornaram tão fáceis de você fazer barulho, porque assim, essa premissa do tipo, vou tentar sufocar aquela fintech, é meio que uma premissa assim do tipo, eu tenho acesso à TV, eu tenho acesso aos meios de comunicação. Cara, você tem um perfil de Instagram, assim como eu, assim como a fintech que nasceu ontem. Então, qualquer um faz barulho. É muito mais difícil hoje você falar o seguinte, eu vou sufocar uma iniciativa. Quer dizer, é uma visão muito medieval das coisas. Só que essa reação, primeiro assim, ela tá equivocada porque, é que nem eu sempre falo, né, o contexto, o que eu chamo de contexto, né, são as mudanças tecnológicas, comportamentais, sociais, econômicas, enfim. Cara, é um trem. E aí o lance é o seguinte, ou você vai junto com ele, ou daqui a pouco você tá conversando sozinho na estação, entendeu? Então você tá lá, de repente você olha ao redor e fala, caraca, não tem ninguém pra falar comigo. Sim, que todo mundo, entendeu? Já teve a partida. E tem gente que tem um comportamento que eu acho tão bonitinho, que é o seguinte, a figura que vem na minha cabeça é dessa pessoa na estação de trem com uma corda e falando o seguinte, eu vou segurar o trem, ele não vai sair daqui, ele vai ficar comigo. Essa galera toda vai ficar comigo. Então essa visão do tipo, eu vou parar aquilo, claro, a gente sabe que tem uma tonelada de lobby, não dá pra ser ingênuo com essas coisas, né? Então também não dá pra achar que, sabe, é um mundo livre de espírito, só pautado pela inovação. Não, muito pelo contrário. Tem momentos em que você tem um lobby pesado, que você tem essas forças ocultas agindo e tudo mais. Mas o meu ponto é o seguinte, é um ambiente já muito mais maduro, porque de uma maneira... a gente começou a ver muita aquisição de empresa grande com startup. Então, assim, eu acho que as maiores, elas deixaram de ter medo. Quer dizer, algumas ainda tentam comprar para sufocar, né? Então, a gente sabe que tem umas iniciativas aí de tipo, vem cá, eu invisto em você, aí logo depois eu faço você desaparecer. Mas, grosso modo, tanto para as empresas maiores, elas entendem que, assim, elas ganham um baita de um motor de impulsão, e para fintech, para startup, para o novo entrante, o sonho de toda startup é ser uma empresa grande. Então, eu acho que esses dois mundos começaram a enxergar o óbvio, porque é o seguinte, essa visão meio idealística, não, eu sou startup, eu sou fintech, eu sou o pirata do negócio. Cara, não se engane, você quer ser uma scale-up e depois de uma scale-up você quer ser dominante. Então, o teu sonho é ser bancão, entendeu?
E o banco, ele sacou que é o seguinte, para que ele tenha... No começo eles começaram a fazer isso de um jeito muito desajeitado, de um jeito muito cringe, assim, eles tentaram parecer meio... Agora eu sou cool, sabe? Não, você não é. Não existe mais a chance de você ser cool, sabe? Você não vai acontecer. Mas então, pelo menos, entenda o que tá acontecendo. E eu acho que esses dois mundos começaram a se conectar, sabe? Começaram, então, eu acho que olhando para 17, era esse mundo do tipo startups versus empresas e não sei o que, não sei o que. Eu acho que chegando agora em 2020, 2021, já é uma visão mais assim, caramba, aqueles caras estão fazendo uma coisa incrível, eu tenho que trabalhar com eles, porque assim, é o óbvio, entendeu? Óbvio pros dois lados. Essa evolução, na minha opinião, no que a gente vê no mercado, ele se dá por um foco no cliente, né? Como a startup, como você falou, como as fintechs tratam o cliente, o foco que a gente coloca no cliente. Os bancos, eu enxergo que os bancos também começaram a perceber que isso virou um fator determinante, né? Que antes você tinha lá eu tenho produtos, né? Tem a minha prateleira de produto, tá aqui, eu te entrego isso. Você quer, se não quer, você não tem nada no mercado. Agora você tem, né, as fintechs brigando, você tem as fintechs aprendendo com o cliente o que ele precisa, né? Então, para mim, esse ponto-chave de evolução, de transformação do mercado se deu pelo relacionamento, né, das empresas, dos bancos, das fintechs com os consumidores, com as pessoas. Você enxerga da mesma forma ou você enxerga ainda algum outro fator diferencial? Não, o que aconteceu foi o seguinte, assim, agora talvez vou dar uma volta longa aí, mas para responder essa história. O X da questão foi o que agora tá muita gente falando, né, foi o tal do Customer Centricity, que é o seguinte, eu tenho que resolver problemas, então, com qual produto? Isso é absolutamente secundário. E a visão que você estava falando do banco ou de qualquer empresa era uma visão de atendimento através de produtos. Então era o seguinte, o que você colocou da prateleira é exatamente isso. E é o que eu chamo, Fernando, de uma estratégia chamada My Way or the Highway, né? Ou seja, a famosa frase lá do Quentin Tarantino no Cães de Aluguel em 92, que ele fala o seguinte, cara, tem dois jeitos muito fáceis de resolver as coisas, é do meu jeito ou você cai fora, entendeu? E esse é o atendimento básico das empresas. Então eles falam canais de atendimento. Tipo, quando eu dou entrevista sobre o Pix, né? As pessoas falam, caramba, que coisa incrível, né? Eu falo, não, é um update básico, elementar, porque assim, você parou pra pensar que até ontem à tarde, apesar do uso intensivo de sistemas digitais há muitos anos, esse sistema digital era assíncrono com a abertura de uma agência, tipo, é um negócio inconcebível, é como se assim, só quando o gerente da agência entra, que eles vão dar boot num servidor, tipo, é uma afronta à inteligência, entendeu? Então, o Pix nada mais é do que um update de coisas jurássicas, mas enfim. E aí o que acontece? A abordagem das empresas que vão ficando maiores, por isso que eu falei, não dá para ser utópico, porque é o seguinte, qualquer empresa quando crescer, ela vai ter que fazer escolhas. Então, por exemplo, a Transfira, qualquer empresa, é muito fácil quando você tá no pé da montanha, tipo, quando nós conversávamos lá em 2017, mas quando você tá no pé da montanha, você fala o seguinte, caramba, os caras não fazem aquilo, eles não fazem aquilo. Prepare-se, isso vai acontecer com todo mundo, entendeu? Quanto mais você cresce, você vai ter que dizer alguns nãos. Você vai ter que dizer o seguinte, olha, isso aqui eu não customizo, isso aqui eu não consigo mexer, porque você vai ter que fazer escolhas. Então, do lado da empresa grande, eu consigo entender parte da história, porque é o seguinte, eles não podem ter todos os produtos, eles não podem ter todos os serviços, e tá tudo certo. Por isso que, assim, há muitos anos, as pessoas falam o seguinte, olha só, os bancos estão envelhecendo, eles estão colapsando. Cara, eles estão batendo recorde a cada trimestre de lucro. Então, calma lá. Não é também essa história de o banco está desaparecendo. Uma coisa é market cap, outra coisa é o que está pingando na conta dos acionistas, né? Então, um pouco de calma nessa história. Mas aí o que eu queria contar é o seguinte, o que explica o que aconteceu, que é essa menor visão de produto e maior visão que conecta com aquela história de tudo estar embarcado, o que aconteceu foi o seguinte, dois movimentos que eu acho que são importantes de serem entendidos. O primeiro deles é que tem um gráfico muito interessante daquele site, o CB Insights, mostrando um site de um Bank of America. Não sei se a gente tem como colocar isso no episódio aqui, o link de alguma maneira, mas a imagem é interessantíssima, porque mostra o seguinte, a página inicial do Bank of America, aí mostra o seguinte, um link de produto, e aí ao redor desse um link de produto, então tá lá escrito, por exemplo, consórcio. Cara, aí eles colocaram a nuvem de fintechs que estão ao redor só daquele um link, tá entendendo? Então é como se você tivesse uma imagem do Gulliver, né? Como se tivesse uma imagem assim do gigante e aquelas milhares de pessoas ao redor amarrando o gigante, sabe? Então é como se fosse assim, o site do Bank of America, daí tá lá assim, loans, né? Tá lá empréstimos. Cara, você tem todo um ecossistema de fintechs
olhando só aquele pedacinho. Tá entendendo? Então, o banco é muito difícil ele ser razoavelmente bom em muita coisa, porque ele faz coisa pra caramba. E o que a fintech consegue fazer é que ela é específica. Então, ela tem esse quê de artesanato. Ela tem esse quê de endereçar a coisa de forma muito melhor, porque ela pega uma coisa pra fazer, ela pega duas coisas. É a história clássica, a história do Nubank, né? Falou o seguinte, eu sou cartão, só que eu vou matar pau fazendo cartão. Aí, agora, começa a ter mais um caminhão de coisa. Possivelmente não vai fazer tudo tão bem, entendeu? O outro movimento que acontece dessa história de menos prateleira é porque o que aconteceu foi o seguinte, o Brett King mesmo ele fala, né? Você pega 4 revoluções que hoje são óbvias, né? Então, primeiro, informacional, anos 90, internet. Segundo, banda larga, vídeo, streaming e tudo mais. 3, mobilidade. Só que agora a gente sai da mobilidade e vai para ubiquidade, né? Ou seja, os serviços estão absolutamente em todo canto, né? E algumas empresas fazem isso muito bem, leia-se o YouTube. YouTube, eu tô no mobile, e eu chego numa Smart TV do hotel, tem lá um login muito simples por QR Code, sabe que é a minha conta, premium, e continua tocando vídeo a partir dali. Porra, animal, entendeu? Uma experiência que eu pulo de ambientes, que eu pulo de telas e não telas, né? Speakers e seja lá o que for. E aí o que aconteceu com o mundo das finanças, cara, que foi o seguinte, até essa terceira revolução da mobilidade, o mundo das finanças foi remendado. Então por que a gente tá falando tanto de fintech? Por que tá rolando um estresse tão grande com o mundo do dinheiro? Porque nessa primeira revolução que eu falei que foi informação, internet, navegadores, o que o banco fez? Ele pegou os produtos e os canais de atendimento e meteu num site e chamou isso de internet banking, mas os processos eram idênticos. Aí, 2007, iPhone 1, 2010, mobilidade, o que eles fizeram? Agora nós temos aplicativo, agora é o Internet Banking em aplicativo. Tá, mas o que tem no aplicativo? Os mesmos produtos, serviços, canais e burocracias. Aí chega essa ubiquidade que eu falei do YouTube, que eu pulo por uma tela, eu vou pro speaker, eu vou pro não sei o que. Cara, deu pau, não tem como fazer isso com esse legado gigante. Então foram essas duas coisas. Primeiro, atendimento de demandas muito artesanais e específicas, a história do Gulliver sendo atacado, e a segunda coisa é que até 2016, 17, cara, os bancos eles só remendaram o mesmo atendimento que ele tinha nos anos 80. Então é isso que eu tô falando da história do Pix e do que a Transfira propôs no começo. Cara, a gente continuava convivendo com processos dos anos 70, só que usando um monte de remendo, um monte de fita crepe, um monte de silver tape segurando um monstro, entendeu? Então o que aconteceu? A partir daí começa a surgir uma geração de empresas, e a Transfira tá dentro disso, que fala o seguinte, cara, vamos parar de remendar e vamos fazer do zero? Vamos fazer incrivelmente melhor? Vamos fazer de um jeito, assim, que tá conectado com o que tá rolando no mundo? E aí o consumidor acha o máximo, né? Muito verdade isso tudo que você tá trazendo. Até os bancos, enfim, eles estão se atualizando, não dá pra dizer que não, né? O processo de digitalização pegou eles, e digitalização não é isso que você trouxe, né? Essa ideia que você trouxe, que você falou assim, ele só pegou uma solução que já existia na agência e colocou dentro do Internet Banking. Isso não é digitalização, isso é só um processo, whatever, assim, de tecnologia. Hoje não, hoje a gente tá começando a ver realmente esse processo de transformação digital, e aí o banco tá entendendo, tá se aprofundando e evoluindo com isso, né? É que são duas coisas que não tem nada a ver, hein? Porque aí que é importante, tem uma coisa chamada digitização e digitalização, e outra coisa é transformação digital. E as pessoas se apropriam dos dois termos para falar a mesma coisa, o que é um equívoco enorme. Então, assim, eu tenho esse contrato que tem 20 páginas. Arthur, eu te mandei um link, agora você assina no DocuSign. Olha, nós temos transformação digital. Não, porque o processo é o mesmo contrato de 20 páginas. Só que em vez de usar a caneta, eu estou usando o mouse, mas o processo é o mesmo. A hora que você conseguir matar esse contrato e a hora que você conseguir fazer isso usando muito menos etapas, aí a gente vai começar a conversar sobre transformação digital. Arthur, a gente tá caminhando aqui pro final, a gente falou sobre umas coisas muito, muito legais aqui, e eu queria conectar algumas falas que você trouxe, algumas coisas que você trouxe, né? Você comentou ali do cartão, do PIN, né? Que você viu aquilo ser adotado muito rápido aqui no Brasil. A gente falou sobre o Pix, que, de verdade, é uma atualização de um produto que o brasileiro já estava muito acostumado, que funcionava de segunda a sexta, né? Agora funciona 24 horas por dia, e que é isso, é o Pix. A gente tá falando muito sobre Open Finance, uma dificuldade grande até falar de Open Finance, porque o Open Finance não é um produto novo,
novo, ele não é uma coisa que vai substituir, ele é uma abertura diferente. E aí, eu queria aproveitar nesse último espaço de perguntas e respostas contigo, para aproveitar desse teu conhecimento, dessa tua visão de mundo, assim, cara, beleza, a gente viu o Pix, tá mega sendo adotado, o Open Finance tá engatinhando, tá começando a ser entregue. O que você enxerga que vem depois? O que vem agora, assim? O que você acredita que pode vir pro Brasil, ou alguma coisa que você já viu lá fora? Só complementando uma coisa que você falou e que é super interessante, o que precisa ficar muito claro é que o Pix, a gente fala muito sobre ele, porque ele é fácil de tangibilizar, porque ele é um aspecto regulatório, ele é operacional e ele é um produto. Então é uma coisa fácil de ser entendida, né? Porque você tá falando, ó, tá aqui, eu consigo te mostrar, e é uma coisa fácil de ser digerida, né? O Open Finance, nós estamos falando de um conceito, nós estamos falando de um framework, nós estamos falando de algo substancialmente mais abstrato, e que a partir dessa abstração, as empresas vão começar a tangibilizar isso em produtos e possibilidades. Então, o que eu quero dizer? Ainda é uma coisa mais amorfa, uma coisa ainda não é assim, clique aqui e isso é Open Finance, né? Não é o clique aqui. É um lance meio... Quando, de fato, você tem uma plataforma, como no começo, né? No começo tem esses vídeos super engraçados dos caras indo nos programas, nos talk shows nos Estados Unidos, e as pessoas falavam o seguinte, antes de ter os navegadores, né? Antes de ter os browsers, os caras iam lá e daí a pessoa entrevistava e falava assim, tá, o que é a internet? E o cara se enrolava total, assim, o cara... Não, são conexões, são informações, são dados e tal. Então, Open Finance ainda é um pouco isso. Fernando, eu vou trazer um pouco da antítese da pergunta, que é o seguinte, mais do que o que vai vir depois, eu acho que vale a pena chamar atenção para qual que vai ser o maior desafio, abre aspas, só com o que a gente sabe que já vai vir com o Open Finance, tá? E o maior desafio, mais uma vez, fazendo um paralelo com o Pix, eu acho que o Pix não foi um caso especialmente bem sucedido. Veja, calma lá, para quem tá ouvindo, calma lá. Você vai falar, pô, Arthur, mas o Brasil, cara, foi a maior adoção da história, cara, de pagamentos instantâneos no mais curto espaço de tempo. Deu tudo certo. Deu porque nós estamos falando disso depois de um tempo. Tá? E logo no começo, Pix estava mais associado à dúvida, estava mais associado a golpe, estava mais associado... E aí o que acontece? Algumas pessoas foram convencendo as outras, então assim, olhando depois de um ano, parece, tipo aquelas trajetórias de startup, parece uma linha reta de sucesso absoluto. Se você olhar de forma microscópica nos primeiros meses, foi longe disso. E qual que foi a principal coisa que deu errado, ao meu ver? Comunicação e educação. Então o que aconteceu foi o seguinte, nos primeiros meses e semanas, teve uma verdadeira corrida entre as instituições e elas simplesmente falaram o seguinte, corre aqui e cadastra sua chave. Só que tinha um detalhe, ninguém sabia o que era chave. Só tinha um detalhe, quem sabia era você, que está dentro de uma fintech, eu, que sou entusiasta de tecnologia, e as pessoas que trabalhavam em instituições financeiras. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Aí você pega chave remete a segurança, remete a cofre, remete a patrimônio, as pessoas ficaram com medo danado, aquele monte de fake news. Meu Deus, se você revelar o seu Pix, as pessoas vão movimentar sua conta e vai sumir dinheiro da sua conta. Então, onde é que eu quero chegar? Do ponto de vista tecnológico, a gente está caminhando dentro do Open Finance, e o Open Finance brasileiro me parece o mais arrojado e com o cronograma mais enxuto do mundo inteiro. Então vai ser assim, o programa mais amplo, que vai acontecer no menor espaço de tempo. Se você pega as pesquisas da TechBan, o brasileiro está morto de vontade de usar tudo que for novidade. Então o Brasil está lá em terceiro no ranking global de expectativa em relação a inovações no mundo do dinheiro. Só que assim, só vai conseguir se dar bem nessa trajetória quem conseguir reconhecer que nem todo mundo é o Fernando da Transfira, nem todo mundo é você que está escutando esse podcast, que é entusiasta de fintech, tecnologia, nem todo mundo é o Arthur que está o dia inteiro tentando entender essas coisas e que tem toda uma escadinha de consumidores no Brasil que talvez o Pix tenha sido uma das coisas mais modernas que ele usou na vida inteira, entendeu? Então, eu acho que assim, o que vem depois? O que vem depois é um senhor desafio de educação do público, um senhor desafio de comunicação, porque não vai ser simples, não vai ser um negócio, quer dizer, vai ser um puta desafio de deixar isso simples, de falar o seguinte, olha, você clica aqui e vai o teu rating pra cá, e aí você exportou isso e você foi pra lá e conseguiu fazer aquilo.
Cara, no começo, anota aí quem tá escutando, no começo vai ser uma festa de desinformação das pessoas que vão fazer operações erradas e falar assim, mas como assim meu dinheiro sumiu? Não é que sumiu, é que você aceitou aquele push daquela proposta, que daí o teu recurso foi para aquele outro lugar e não sei o que, não sei o que. Então, que é o que acontece, por exemplo, no caso do Pix, né? As pessoas falam assim, do nada o dinheiro desapareceu, aí a pessoa vai lá investigar, foi ela que transferiu e ela não tá querendo falar, entendeu? Então, o que vem depois? O que vem depois é um mundo de possibilidades, experiências completamente fluídas, só que vai vir, junto com essa possibilidade, um mundo de dificuldades em educação. Porque, volta no que a gente estava falando, só para fechar, as pessoas estavam super confortáveis com os conceitos de conta, empréstimo, investimentos básicos e triviais. A poupança ainda é um sucesso no Brasil, porque basicamente com dinheiro você consegue fazer 3 coisas, que são movimentações no tempo. Ou são movimentações no presente, e o nome disso é Pix, o nome disso é transferência, porque são transações laterais no tempo. São movimentações para o futuro, e o nome disso é investimento, ou antecipar o futuro para o presente, e o nome disso é empréstimo. É só isso que dá para fazer com o dinheiro. Dá para ou levar ele para o futuro, dá para trazer ele para o futuro, ou movimentar lateralmente no presente. As pessoas estão muito acostumadas com os produtos que fazem essas 3 coisinhas há décadas. Aí você começa a falar de Open Finance e a tua cabeça explode, cabeça de quem é muito versado em tecnologia. O que vem daqui para frente? Levar isso para o cidadão comum, isso vai ser muito mais desafiador do que qualquer desafio de tecnologia que a gente possa ter. Cara, pura verdade, assim, a gente enfrentou várias questões sobre educação no Pix, que é uma coisa extremamente simples, se você for pensar, mas a forma como foi colocada, a forma como as pessoas entenderam, cara, precisou pegar na mão, gente, não, chave é isso aqui, a conta é isso daqui, o pagamento instantâneo, muito, muito real isso tudo que você falou. E Arthur, né, como eu comentei antes, essa nossa parte final, queria de coração te agradecer muito pelo tempo que você dedicou aqui pra gente, em gravar, em falar com quem tá ouvindo a gente aqui. Eu tô muito, muito feliz, é sempre uma honra conversar com você, é sempre muito inspirador. Cara, fica super à vontade de fazer sua despedida, suas palavras finais, deixar seus contatos aqui pra quem nos ouve e nos acompanha. Não, minha despedida não, ainda tô novo pra caramba, fiz aniversário recentemente. só do episódio. Não, fica aí o convite para procurar Arthur Igreja, tanto no Insta e no LinkedIn, onde eu normalmente estou publicando aí. Agradecer você aí que dedicou mais de meia hora da sua vida, que é uma coisa muito preciosa. Espero que tenha sido útil e acompanhe essa turma da Transfira, porque eu aprendo incrivelmente com o que eles fazem. Obrigado quem nos ouviu. Estamos encerrando nossa primeira temporada com chave de ouro, com esse cara incrível que é o Arthur Igreja. Trouxe aqui um papo extremamente relevante, um exercício de pensar o futuro, de pensar as novidades, de pensar como a gente se relaciona com tecnologia. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser trocar mais uma ideia comigo ou saber mais sobre a Transfira, você pode me procurar também no LinkedIn, né, nas redes sociais, acessar o nosso site, transfira.com. E fique atento, a segunda temporada do Pod Transferir já está em produção. Fique ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Ela deve chegar aí ao longo do próximo ano. E agora eu passo a bola aqui pro nosso grande amigo Danilo Martins, do FinSiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de interessante nesses últimos dias. Indo para as notícias aqui das últimas semanas, né, o mercado bastante movimentado. A gente teve notícias muito relevantes aí para o ecossistema de fintechs. Uma delas foi a OMI, né? A OMI comprou o Linker por 120 milhões de reais. A OMI é uma plataforma SaaS de ERP na nuvem, né? ERP, que, para quem não sabe, Sistema de Gestão Empresarial. A OMI comprou 100% do banco digital Linker, que é um banco digital especializado em pequenas e médias empresas, as PMS. A transação foi avaliada em 120 milhões de reais e paga parte em dinheiro e parte em ações da OMI. Foi a terceira aquisição da OMI em menos de 3 meses. A empresa já comprou a Dev Tecnologia, empresa de software para o varejo, e a G-Click, ferramenta em nuvem para gestão de processos para escritórios de contabilidade.
A operação da compra, né, da Linker pela OMI ocorre num momento de extremo aquecimento do segmento de PJs, especialmente PMEs, né, pequenas e médias empresas. Diversos bancos digitais e fintechs vêm mirando esse nicho de mercado que tem bastante potencial, né? É natural esse aquecimento dado o tamanho do mercado. Dos mais de 20 milhões de CNPJs ativos hoje no país, mais de 93% são de micro e pequeno porte, ou seja, a maioria das empresas brasileiras é de micro e pequeno porte, portanto um potencial gigantesco para bancos digitais e fintechs que vem avançando nesse setor especificamente. Uma outra aquisição, na verdade ainda não concretizada, mas é uma operação que está em andamento e o Finsiders revelou recentemente, é que a DOC, empresa de tecnologia para meios de pagamento e digital banking, a DOC está fechando um acordo com a Kakao, que é um player mexicano de fintech as a service. O objetivo é acelerar a expansão no país, né, no México, onde a empresa desembarcou oficialmente neste ano, com a abertura de um escritório liderado por Anderson Olivares, que antes era diretor de negócios Latam da DOC. A informação sobre a operação que a DOC vem fazendo com a fintech mexicana Kakao foi dita por Antônio Soares, o CEO da DOC, durante um painel de abertura do Palco Brasil do Singapore Fintech Festival, um evento realizado em novembro e apoiado pelo Finsiders. Caso seja concretizada essa operação com a Kakao, será a terceira operação feita pela DOC recentemente. No ano passado, ainda como conductor, a DOC comprou a Muxi, provedora de soluções de adquirência, para crescer neste segmento. No início de outubro, a DOC fechou a compra da BPP, antiga Brasil Pré-Pagos, que é uma instituição de pagamento, uma IP, né, especializada em Bank as a Service. Com a conclusão da operação, que ainda está sujeita à aprovação do Banco Central, a DOC passará a se integrar diretamente ao sistema financeiro nacional. Ou seja, uma movimentação que pode aí ocorrer nas próximas semanas, nos próximos meses, e também às vésperas do já citado IPO da DOC, né? Na verdade, ainda como conductor, isso já vinha sendo ventilado pelo mercado. A agência Reuters, no meio do ano, noticiou que a conductor estava em processo de preparação para o IPO. Na época, a empresa não comentou e ainda não comenta essas notícias. Mudando um pouquinho de assunto, falando de um tema muito importante, que é a participação feminina no setor financeiro, um livro acaba de ser lançado e reúne 30 mulheres para pensar o mercado de fintechs. Na verdade, 31 mulheres para pensar o mercado de fintechs. O livro, chamado Brasil Fintech, foi escrito por 31 mulheres do ecossistema. A organização é de Girane Halab, sócia do Halab e Chang Advogados, Maresca Tiveron, que é Chief Risk and Compliance Officer da ZUP, e Bianca Lopes, cofundadora da Peio. Em entrevista ao Finsiders, a Girane Halab contou o seguinte, né? Ela falou que a gente sempre se questionou de quem conta a história do mercado de fintechs no Brasil. Defendemos a tese de que o país pode ser um grande mercado de fintechs, e para isso precisa ter aí mais representatividade, né? Isso sou eu que estou falando, que é muito importante aí a gente ter cada vez mais mulheres, enfim, públicos diversos no mercado financeiro. Falando um pouco mais sobre o livro, entre as autoras dessa obra estão nomes como Priscila Kuh, do Banco Central, Rafaela Nogueira e Natália Fritzen, do Nubank, Mariana Lázaro, da Samap, Ann Williams, da Acreditas, Jaqueline Oliveira, do Facebook, Júlia De Luca, do Itaú BBA, Carolina Strobel, da Redpoint Ventures, e o prefácio é de uma pessoa ilustre do ecossistema, que é a Beth Young, sócia da 500 Startups. O objetivo do livro é oferecer uma visão consolidada sobre o setor, com foco em diversos públicos, e aí inclui-se investidores, instituições financeiras, incumbentes, bancos digitais, fintechs e reguladores. Dentre os temas abordados no livro estão mudanças regulatórias, mercado de crédito, bancos digitais e wallets, open banking, bank as a service, digitalização dos bancos tradicionais, big techs, ativos digitais, finanças descentralizadas, né, chamado DeFi, finanças sustentáveis, diversidade, claro,
e potencial de investimentos no setor. A obra foi recém-lançada aqui em São Paulo e está à venda aí nas principais livrarias e é um marco, né, mostrando aí que o setor caminha cada vez mais para maior diversidade e é um tema fundamental aí para a pauta das fintechs, dos bancos e dos bancos digitais. Falando de outro assunto aqui, tem crescido bastante no mercado, que é o mercado de cripto. O mercado de cripto tem crescido bastante, as diversas empresas têm ampliado aí seus investimentos nessa área, e uma delas é a Uzu. A Uzu, que é uma fintech que conecta múltiplas exchanges, está lançando uma nova plataforma com foco em investidores institucionais. Os detalhes dessa nova vertical foram revelados com exclusividade ao Finsiders. Chamada Volox, a solução tem como alvo grandes investidores, family offices, gestores de fundos e escritórios de agentes autônomos de investimento. Na prática, a plataforma permite que players do mercado financeiro, como corretoras, distribuidoras, as DTVMs, corretoras de câmbio, entre outras instituições, possam ofertar cripto para sua base de clientes, usando a tecnologia e infraestrutura criada pela Uzu. Quando eu falo ofertar cripto, a gente está falando inicialmente de Bitcoin e Ethereum, duas das criptomoedas que existem no mercado. São diversas criptomoedas. A ideia, inclusive, da Uzu é disponibilizar outros criptoativos ao longo do tempo, Falando um pouco mais dessa solução e dessa vertical, além de ser um Crypto as a Service, a exchange se baseia no modelo tradicional de bolsa, de negociação de bolsa, mas inclui tecnologias de blockchain e cloud. Anderson Neri, o cofundador, explica que os parceiros poderão contar com home broker, sistema de back-office e integração bancária com Pix, além de algoritmos de negociação com estratégias prontas de arbitragem. A operação é no modelo B2B2C, ou seja, o relacionamento com o cliente final é feito pelas instituições parceiras, as instituições que contratam a solução da Uzu. Enquanto a Volox, que é essa plataforma da Uzu, fica responsável pela infraestrutura, sem acessar diretamente os clientes. A empresa já tem 10 contratos assinados com family offices que têm mais ou menos 5 bilhões de ativos sob gestão, o chamado AUM. Os nomes ainda não podem ser revelados. A expectativa é chegar a 20 contratos ainda neste ano e ultrapassar 150 em 2022. Para 2022, o volume esperado para essa plataforma supera 50 milhões ao dia, segundo o Anderson Neri, o cofundador. A Uzu, importante dizer, não é a única a apostar no mercado de cripto para investidores institucionais. Neste ano, o mercado Bitcoin transformou sua operação de OTC, que é o mercado de balcão, em um novo negócio chamado Mesa Pro, e vem crescendo bastante. O Zero Bank também acaba de desenvolver uma plataforma de Crypto as a Service, com foco em fintechs e outras empresas do setor financeiro que querem aumentar o seu portfólio de serviços. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo Finsiders recentemente. Além deles, o Finsiders apurou que alguns players de Banking as a Service também preparam novidades no mercado de cripto. Não poderíamos deixar também de falar do novo Neobank na praça, Por mais que não seja tão novo, o banco digital alemão N26 finalmente vai desembarcar no Brasil. Na realidade, ainda não desembarcou, só contou seus planos para desembarcar oficialmente em 2022. Recentemente, a fintech passou a selecionar pessoas de uma lista de espera que tem atualmente mais de 200 mil inscritos para testar e co-criar um novo produto. Estamos com força total para fazer o lançamento até o primeiro semestre do ano que vem, com estratégia local, inclusive todas as funcionalidades criadas do zero, com Core Banking local, exatamente porque ficou claro que gostaríamos de resolver um problema novo, explicou Eduardo Del Guerra Prota, o General Manager Brasil do N26, numa entrevista exclusiva ao Finsiders. Para se diferenciar dos demais neobanks, o N26 aposta no que ele chama de saúde financeira, ou também que ele vem colocando como segunda geração de fintechs, que vai além dos produtos e serviços financeiros, mas oferece ali uma plataforma que ajuda as pessoas a gerir melhor o seu dinheiro. Para colocar de pé o banco digital no Brasil, o N26 recebeu no fim do ano passado a licença de SCD, Sociedade de Crédito Direto, o que lhe permite, claro, conceder
crédito com recursos próprios. A operação brasileira será, coincidentemente ou não, a 26ª do N26, né? N26, 26ª. Globalmente, o Neobank está presente em 24 mercados europeus e nos Estados Unidos, além de ter 10 escritórios espalhados pelo mundo. Ao todo, são mais de 7 milhões de clientes, com expectativa de atingir 100 milhões, mas não tem um prazo definido para isso. Dinheiro não é um problema para a expansão do N26 no território brazuca, né? Como subsidiária, a N26 terá um acesso a um negócio que está capitalizado. Em outubro, o Neobank alemão levantou uma rodada Série E de 900 milhões de dólares, numa captação que avaliou a empresa em mais de 9 bilhões de dólares, tornando-se o segundo banco mais valioso da Alemanha, atrás apenas do Deutsche Bank, para vocês terem uma ideia da magnitude ali que o N26 está tomando no mercado alemão. Por aqui, enfrentará um mercado muito competitivo, né? Nomes como Nubank, que consolidou a sua liderança, está fazendo o IPO e já tem quase 50 milhões de clientes, tem operações no México e na Colômbia, além do Brasil. O C6 Bank, em apenas 2 anos, passou de 10 milhões de clientes. Já o Inter, com mais de 15 milhões de correntistas, vem crescendo na sua estratégia de unir marketplace e banking, né? Oferecendo ali no super app que eles colocam, oferta de serviços financeiros e não financeiros. O Next, que é o banco digital gestado dentro do Bradesco, passou a ter vida própria e já soma mais de 9 milhões de clientes, com meta de chegar a 10 milhões até o fim deste ano. E agora, o banco digital criado pelo Bradesco deve levar outros 700 mil clientes do banco PS2, que decidiu abandonar a operação de pessoa física e dar o foco para o B2B, principalmente pequenas e médias empresas, o que nos faz lembrar um pouco do começo, né, da minha fala aqui no podcast, que as PMEs viraram a menina dos olhos das fintechs e dos bancos digitais, né? O tamanho do mercado revela aí oportunidades muito grandes para as fintechs, para os bancos digitais. Tem muito a ser explorado pelas fintechs num mercado que não é atacado pelos grandes bancos, né? Os grandes bancos não têm praticamente interesse em acessar as pequenas e médias empresas, né? Tem algumas iniciativas, mas não é nada muito grande para isso, né? Bom, com isso eu me despeço aí da primeira temporada, né, do podcast. Foi muito bom estar com vocês aí, compartilhar as notícias desse mercado tão aquecido, com muita movimentação, muitas captações, muitos lançamentos de verticais, novas soluções. O mercado está passando por um momento bastante aquecido, né? O setor financeiro hoje não é mais só de bancos e fintechs, né? O setor financeiro traz empresas de outros setores querendo explorar a linha de receita dos serviços financeiros. É um mercado mais competitivo, vai continuar desse jeito, vai crescer essa concorrência com a chegada do Open Finance e estaremos aqui no FinSiders acompanhando as movimentações, as principais movimentações, trazendo os destaques para o podcast, para os ouvintes. Muito obrigado aí pela audiência e nos vemos no ano que vem. Na verdade, nos ouvimos, né, no ano que vem. Obrigado. Até lá. Bom ano novo.